estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre pirâmides. A gente vai conversar sobre geometria. A gente vai passear um pouco mais sobre esse assunto. Vocês perceberam que eu coloquei os poliedros aqui. Lógico, as pirâmides, elas são figuras geométricas espaciais consideradas poliedros. Tenha calma, eu vou explicar direitinho o que são os poliedros. Fica tranquila que a aula está só começando. Mas o que eu quero saber agora é se você está acompanhando, se já mandou a sua mensagem pelo chat do Educa Recife. Quem vai me responder isso é a professora Abigail. E aí, professora, tem gente aí? Já, tem gente sim. Bom dia, professora, turminha. Jean, da Escola Municipal Beberibe, dando bom dia. Anne, do Matias Delgado. Mas tem mais gente, eu estou só esperando chegar aqui o bom dia deles, mas tem bastante gente aqui acompanhando. Olha aí que maravilhoso. Eu sei que o quinto ano nunca me decepciona. Vocês sempre estão participando, né? E eu espero contar com a participação de cada um. Antes de a gente começar o nosso assunto, antes de eu falar sobre as pirâmides, primeiramente eu quero agradecer a presença da intérprete maravilhosa Késia, que garante, né, que mais pessoas consigam acessar as nossas aulas, para que a gente garanta que muitas pessoas estão sendo alcançadas. Eu não canso de elogiar essa equipe da interpretação de Libras, né? Então, todos apresentados, vamos começar a nossa aula. E como eu falei para vocês, a gente vai passear um pouco sobre os conceitos de poliedro. O que é poliedro? O que é uma figura que representa poliedro? Você consegue me dizer? A gente já trabalhou essa aula, a gente já conversou sobre figura plana, figura espacial, a gente já descobriu o que são os poliedros. Responde para mim aí no chat. Você consegue me responder um conceito básico que você entende de isso, poliedros são sólidos geométricos. Isso é verdade? É verdade, mas tem um detalhe. O poliedro é uma figura geométrica espacial, é um sólido geométrico, mas é formado por polígonos. Lembram dos polígonos? A gente já conversou sobre isso. Então, a definição de poliedros são figuras geométricas formadas por faces poligonais. Professora, mas todos os sólidos são polígonos? Não são não, hein? Lembra do cilindro? Lembra do cone? E lembra daquela bola de futebol? Lembra? Estão lembrados disso? Pois bem, então, eu não posso dizer que todos os sólidos geométricos, eles são poliedros, porque poliedros são formados por figuras poligonais, polígonos, figuras com lado, vértice e ângulo, beleza? São figuras espaciais tridimensionais, possuem largura, altura e profundidade. São aquelas figuras espaciais, né, que tem 3 dimensões, ao contrário das figuras planas que tem 2. Tranquilo? Vocês estão sabendo demais, porque a gente já conversou muito sobre esse assunto. Os poliedros, eles são formados por faces, arestas e vértices. Todos os poliedros, eles são formados por faces, arestas e vértices. Beleza? Tranquilo até aí? Um passeio básico para a gente entrar no nosso assunto. Na pirâmide. Vamos conversar sobre pirâmides. Os poliedros, eles têm algumas especificidades, eles têm algumas características. Eu tenho as pirâmides, eu tenho, por exemplo, os prismas. São poliedros, mas que possuem características diferentes. Por isso que eu trago aulas separadas. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá. As pirâmides são poliedros que apresentam um polígono na base, faces triangulares e devem possuir
um vértice em comum, um único vértice. Em prismas, a gente trabalha com duas bases iguais. Na pirâmide, a gente trabalha com a base e um vértice em comum. Eu tenho aqui, lógico, na mesa algumas representações. Eu tenho aqui, ó, a minha base e tenho o meu vértice em comum. Pode perceber aqui que todas essas arestas, elas se encontram em um vértice só, pirâmide. Essa é a característica básica, certo? Aqui eu trouxe, lógico, os nossos representantes aqui das pirâmides, nossos objetos aqui. Lógico que eu fiz também. Professora, eu consigo encontrar essas pirâmides na internet? Esse seu tá bonitinho, mas é difícil de encontrar. Pode ser. Mas esses daqui não. Você pode encontrar os moldes. Inclusive, eu trouxe um molde aqui das pirâmides, para vocês entenderem exatamente o que está escrito aqui. Que figura geométrica plana eu consigo encontrar nesse molde de pirâmide? E aí, quinto ano? E aí? Eu consigo encontrar triângulos. Presta atenção. Todas as pirâmides têm faces laterais triangulares. Beleza? Tranquilo até aí? Presta atenção, vou falar mais uma vez. Todas as pirâmides têm faces triangulares, faces laterais. Por que a senhora está dizendo isso, professora? Porque dependendo da figura poligonal que esteja na base, eu mudo a característica da pirâmide, certo? Cada pirâmide tem a sua característica. Elas têm as faces laterais iguais, mas nem todas as pirâmides são iguais, porque tudo depende da base que é lateral. Beleza? Aqui eu tenho uma representação básica das características da minha pirâmide. Elas têm vértice, pensa comigo, numa pirâmide eu tenho um vértice em comum, por isso que ela tem essa ponta aqui, porque todas as arestas se encontram em um único vértice. Como tem na imagem, eu tenho a minha pirâmide, lá na ponta eu tenho um único vértice, por isso característica básica das nossas pirâmides. Tenho as minhas arestas. Lembra? Eu trouxe até os nossos velhos e queridos palitinhos, para que vocês entendam. Esses vértices são os segmentos de reta. Eu trouxe para representar os palitinhos. São os nossos segmentos de reta. E tenho a nossa base. Essa base vai determinar o nome da nossa pirâmide. Eu posso ter pirâmide com base triangular. Eu posso ter pirâmide com base quadrada. Eu posso ter pirâmide com base pentagonal, hexagonal. Tenho várias pirâmides diferentes com as mesmas características. O que diferencia realmente é o polígono que representa a base. Aí a nomenclatura muda, tá? A base da pirâmide também é uma face, isso é importante, porque na contagem da face, eu falei para vocês, as faces laterais são triangulares, mas a base na contagem, ela também representa uma face da nossa figura, tá? Agora a gente vai para a classificação das pirâmides, que foi o que eu tinha falado há pouco. Dependendo do polígono que esteja na base, eu mudo a classificação, eu mudo o nome da minha pirâmide. A classificação das pirâmides é feita tendo como referência o número de lados que sua base possui. Por exemplo, uma pirâmide cuja base é um triângulo é chamada de pirâmide de base triangular. Se a pirâmide tem base quadrada, então ela é chamada de pirâmide de base quadrada. E assim por diante. Dependendo da base que eu tenho na minha pirâmide, eu classifico ela de forma diferente. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. Por quê? A minha base é um triângulo. Tem um exemplo dela aqui, ó. É um triângulo. É a base da minha figura.
Preste atenção aqui, ó. Essa é a base, ó. Essa é a minha base. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. A minha base é um triângulo, mas as minhas faces são triangulares. Professora, a senhora me confundiu. Confundi não. Eu só estou dizendo que essa base também conta, como está escrito aqui. Eu tenho 3 faces e uma base. Uma, 2, 3, 4. 4 faces. Professora, e a quantidade de vértices? Lembra, os vértices são os pontos de encontro. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E as arestas, professora, lembra dos nossos segmentos de reta? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As arestas, elas são o dobro da quantidade de faces laterais. Faces laterais, esquece a base nessa contagem. Faces laterais são 3, porque tem a base e fica 4. Mas se eu contar 1, 2, 3, vezes 2, 6. 6 arestas. Tranquilo? Professora, existem outras bases para pirâmide? Existe. Pirâmide de base quadrada, que eu também tenho aqui. Eu trouxe alguns moldes, né, para vocês verem que é possível vocês fazerem em casa. Existe outra forma, professora, de eu representar as pirâmides? Lógico, e trouxe alguns elementos para me ajudar nesse processo, ó. Massa de modelar. Às vezes eu uso jujuba, tá? Hoje eu vou usar a massa porque eu estou de dieta. Vocês acreditam? Nem eu mesma acredito. Infelizmente eu não trouxe a jujuba hoje. Mas a gente vai trabalhar com a massinha. Professora, como a senhora faria essa pirâmide de base quadrada? Se eu estou dizendo que a minha base é quadrada, quinto ano, o que é que eu preciso fazer primeiro? Já sei, professora, um quadrado. Isso, um quadrado. Eu vou precisar fazer um quadrado. Lembra, quadrado, 4 vértices. Meu Deus, professora, a senhora vai fazer ao vivo essa pirâmide. Meu Deus, vai ficar massa. Vai ficar massa. Olha que rosinha bonito. Eu primeiro faço o meu quadrado, beleza? Quem sabe faz ao vivo, tá vendo? Um quadrado. Professora, a senhora está dizendo que a base é quadrada, né? Então, a figura da base tem que ser um quadrado. É isso? Claro que é. Um quadrado. E agora, o que é que está faltando aqui? Eu levar as minhas outras arestas para um vértice em comum. Professora, como é que a senhora vai fazer isso, pelo amor de Deus? Fácil. Olha, eu preciso montar os meus palitos de uma forma que os vértices se encontrem. E assim eu monto a minha pirâmide. Meu Deus, professora, eu nunca mais vou esquecer desse assunto. E se você usar jujuba, é que você não vai esquecer mesmo. Olha aqui, pirâmide de base quadrada. É só isso, professora? Se eu quisesse fazer uma pirâmide de base pentagonal, eu só precisaria fazer a minha base em forma de pentágono. É isso? É isso. Aí eu tenho várias, ó. Pirâmide de base pentagonal. A base é um pentágono. Se eu quisesse uma de base hexagonal, pirâmide de base hexagonal, precisaria ter um hexágono na sua base, porque todas as faces laterais da minha pirâmide são triângulos. Agora, se liga na dica. O número de faces e vértices de uma pirâmide são iguais. E eu posso provar. Inclusive, provar aqui na mesa. Faces, 1, 2, 3, 4. Ah, não, deixa eu ir para a base quadrada, né? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque a nossa base, ela entra na contagem de faces. E os vértices? Preste atenção nos pontinhos rosas. 1, 2, 3, 4, 5.
Fica ligado nessa dica, hein? Dica importante. Agora eu já vou para o nosso desafio sobre as características básicas de uma pirâmide. Marque a alternativa correta e transcreva para o seu caderno. Fácil isso, vocês vão conseguir resolver rapidamente. Uma pirâmide só tem um vértice? É o quê, quinto ano? Eu não entendi isso não, viu? A base de uma pirâmide são polígonos. Isso é verdade? E a letra C, pirâmides podem ser chamadas de corpos arredondados. Isso é real? Não sei, eu acho que não. Professora Abigail, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Só registrar aqui, a professora Cristina também estava aqui acompanhando, inclusive respondendo as perguntas. Olha que maravilhoso. E a Janelle respondeu já aí que é a letra B no seu desafio. Corretíssima, né? Vamos lá, já vou dar esse spoiler. É a letra B mesmo. Pessoal, infelizmente a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.